O Conselho teria suas comissões de finanças, comissões de políticas públicas, que essas sim poderiam disciplinar reuniões mais frequentes durante o mês. Certo. Alguém quer comentar isso? Não? Eu acho que dá razoável, né? Eles tentar e ver. Fiz uma proposta de que o presidente dessas comissões fosse também eleito quando o presidente assim fosse. No momento em que se instala a presidência do Conselho, o presidente do Conselho, então, indica à plenária o preenchimento das comissões. Eu acho que tem uma questão aí que traz uma certa dificuldade, que é você conhecer o perfil dos conselheiros. Quando um conselho é instalado, a gente não conhece o perfil das pessoas, não sabe quem é mais indicado para determinada comissão, né? Por exemplo, o Roberto, ele veio se destacando na análise de questões financeiras, orçamentárias. Então o Roberto, ele assumiu uma comissão, que é a Comissão de Finanças. Mas isso aconteceu depois da eleição do conselho. A capacitação do conselheiro passa por isso também. Passa por isso também. Eu vejo, por exemplo, que o conselheiro, vamos dizer assim, uma vez que ele é conselheiro, ele já deve estar plenamente capacitado. E que o presidente das comissões caberia organizar os trabalhos. Eu acho que os presidentes, as comissões, elas são criadas já, o regimento cria as comissões existem. Os presidentes, eles devem ser indicados, na minha opinião, depois que o conselho estiver instalado, vamos deixar um tempo, amadurece, todo mundo se conhece e depois os presidentes são indicados. No regimento você vai constar já quais comissões existirão? São comissões Seria obrigatórias. o ideal seria pelo menos aquelas comissões obrigatórias, sem prejuízo de depois o pleno Não, mas dispor a respeito. se não definir o tempo, acontecerá a mesma coisa que aconteceu em todas as eleições. Até isso, definir o tempo sim, mas os nomes eu sou contra. Logo no primeiro momento, Tempo, isso é totalmente. Então talvez vamos dizer assim, Mas o que ele disse dos tempos é verdade. Podemos marcar, dar um tempo para que se forma. 2 reuniões, E não é? 2 reuniões, alguma coisa assim. Se as acontecer, comissões deverão estar formalizadas em até. até 2 reuniões Isso. após a posse do presidente. Se acontecer antes, melhor ainda. Né? Isso. Até 2 reuniões, então formaliza isso e os presidentes tomam posse, ok? Então essa de 15 dias, vencida, né? 30 dias e reuniões de comissões, é isso? Isso. Ok, vencida. Uso da palavra. Isso é uma bagunça aqui no Conselho. Eu tenho tentado, de alguma forma, às vezes, introduzir isso, disciplinar essa questão do aparte. Quer dizer, pede uma parte para ele antes de você falar, né? Aí você está falando, vem um outro e aparteia o que aparteou. Aí ficou aparteado falando sobre um assunto que às vezes não era o daquele que foi aparteado em primeiro lugar. Cria uma outra discussão que não tem nada a ver com a primeira. E a coisa vai se perdendo, né? Porque aí aquele fala quanto quer, não tem disciplina nenhuma. Então, eu acho que isso tem que ser disciplinado. O conselho ele tem que ter... Existem essas formalidades. Algumas pessoas podem dizer, mas fica criando essas coisas, tem que ser mais informal. Mas aí a coisa não anda. O trabalho, eu acho que ele não funciona bem quando não existe essa disciplina, né? Então, a proposta aqui é a seguinte, é o básico, né? Depois a gente pode ampliar isso aqui. Durante as reuniões da plenária, conselheiros e populares poderão fazer o uso da palavra, observado o seguinte. 1. Os conselheiros que desejarem fazer uso da palavra durante o expediente devem se inscrever, a fim de que se observe a ordem de precedência. Então, é aquilo. Abriu a discussão. As pessoas têm que levantar a mão, a gente vai fazer uma lista e vai fazer a inscrição das pessoas. Né? De modo que um que resolva falar no meio, a gente já tem feito isso de uma certa forma aqui. Às vezes aparece algum que resolve levantar e falar no meio, mas a gente tem que se esforçar para que isso não aconteça.
Durante as discussões, conselheiros e populares podem fazer uso da palavra desde que se inscrevam, não se admitindo o uso indiscriminado de apartes, sobretudo quando implicar em preterimento dos inscritos, que é aquele que vai aparteando sem estar inscrito, né? Quer dizer, se você aparteia, não está inscrito, e no seu aparte você traz um tema diferente, né? Eu estou falando uma coisa, o Lázaro faz uma parte e começa a falar de alguma coisa que não tem nada a ver com o que eu estava dizendo, ele não é uma parte. Ele teria que ter solicitado sua inscrição e esperado a sua vez, né? Ou apartes utilizados para introduzir questão não relacionada com o tema, que é isso que eu expliquei agora. Os conselheiros devem fazer uso responsável da palavra, podendo suscitar questões de ordem, né, que é a manifestação de dúvida ou discordância sobre interpretação, aplicação e observância do regimento interno do Conselho de Saúde, ou de lei ou dispositivo legal, limitada essa questão de ordem a 3 minutos. Questão de encaminhamento, manifestação do conselheiro relacionada a processo de condução do tema em discussão, também 3 minutos. Então, quando o conselheiro tem alguma dificuldade de entender como é que a gente vai encaminhar essa discussão agora, o que vai ser feito, vamos deliberar sobre o que primeiro, não seria melhor deliberar sobre determinada coisa, depois voltar nesse tema? Quer dizer, essas questões, como vai ser organizado o processo de votação, né? Ou de encaminhamento da discussão? Questão de esclarecimento, dúvida dirigida ao coordenador da sessão antes do processo de votação. Então, antes de votar, alguém acha que não está apto a votar ainda, não entendi muito bem. Estou suscitando uma questão de esclarecimento, porque determinado ponto não ficou claro para mim. Quero um esclarecimento sobre isso. Tá? Então, essas questões e as inscrições. E os apartes, interrupção de no máximo, e aí a gente tem que fixar, aqui está 1 minuto, mas a gente tem que falar sobre isso. Na intervenção de um conselheiro para indagar ou esclarecer se o orador permitir. E dentro daquele assunto pertinente, tem que ser pertinente, não é? Uma parte é pertinente com o que o orador está dizendo. O aparte, ele é incluído no tempo concedido ao conselheiro. Então, aquele que aceita o aparte, ele tem que saber que no tempo dele vai ser deduzido, vai ser a partir do tempo que aquele que está aparteando utilizar. Então, se ele tem, digamos, 5 minutos para falar, o que aparteou falou 1 minuto, ele vai falar menos. Não se admitirá a parte de aparte. Eu estou falando aqui, o Reinaldo me aparteia, aí o Lázaro vem, aparteia, aí não. Tem que limitar, porque senão vira assim, vai um aparteando o outro, aí se perde, né? Quando avocar a palavra, o presidente não será aparteado. Aqui é aquela situação em que o presidente ele precisa às vezes avocar a palavra, porque cria uma confusão, não se sabe mais quem está com a palavra, começam a levantar, a falar, o presidente precisa falar, estou avocando a palavra, né? E aí ele disciplina as coisas. E se ele avocou a palavra, ele não pode ser aparteado, né? Porque aí então desnatura completamente a finalidade. Bem, essa aqui é uma proposta básica de uso da palavra, pode ser melhorada, mas eu acho que é importante que a gente delibere a respeito e diga assim, vamos disciplinar o uso da palavra no próximo regimento, isso serve como orientação, a gente pode desenvolver isso, ok? Então a proposta aqui, a orientação é disciplinar o uso da palavra, tendo como orientação essas disposições. Ok? Outra coisa que nós precisamos melhorar, apesar de que essa última ata que você leu, Reinaldo, eu achei que foi uma ata muito bem feita, está muito boa essa ata. Não que as outras não estivessem, algumas estavam, outras não, mas essa aqui eu achei uma ata bem feita, ela foi bastante exaustiva, ela falou sobre todos os assuntos, quase todos, menos da eleição do Roberto. Mas disciplinar melhor a redação das atas. Acho que isso é importante. Tem que ter, eu acho que um padrão, né? A gente tem que ter um padrão. De preferência, a ata tem que ser dividida em expediente, ordem do dia, sabe? E outra coisa, quem falou tem que constar, aqui está constando, nessa aqui está constando, quem disse o nome e a entidade que representa. Então isso é importante, nem sempre isso acontece. Fala assim, Canavese falou tal coisa, Paulo falou tal coisa, mas é importante que conste. Canavese, maçonaria,
Paulo Benevento, Rede Feminina, Salmazo, Secretaria, entendeu? Então, eu acho que a redação das atas tem que ser melhorada. A orientação é para que a gente disponha esse respeito também no regimento. Lembrando que o doutor Salmazo sempre manda as atas e pede sugestões. Sim, Então, isso quem, continua. só que não recebe, né, Salmazo? Não, eu mando. Ele Eu também. Eu mando. Eu também. Eu costumo Mas mandar. a maioria não manda. Então, precisa observar. É um trabalho, vai e pede. Olha, estou colocando apreciação. Isso foi uma inovação desse conselho. Manda-se a ata antes e as pessoas têm todo o direito de, né? Então precisa pelo menos ler, né? Quando a gente recebe. Eu acho que isso passa realmente por uma questão muito importante, que é o conselheiro, ele tem que entender que ele não é qualquer coisa, né, que ele está fazendo, né? Quer dizer, o conselheiro faz uma coisa importante. E às vezes o cara acha que é chato, fala, não, mas é chato, então não seja, porque se está aqui, tem que começar a fazer algumas coisas. Ler a ata é o mínimo, né, gente? Ler a ata antes é o mínimo. Bom, vamos manter a mesa diretora, até porque tem que ser assim, né? Até a nossa lei, o regimento interno, a nossa lei, toda a normatização fala a respeito da mesa diretora, vamos mantê-la. E os enunciados pertinentes à mesa diretora que já foram aprovados. Então, os enunciados pertinentes à mesa diretora que foram aprovados aqui no Conselho ficam mantidos. Né? As competências da mesa diretora, o que a mesa diretora faz, como organiza os trabalhos, se já foi aprovado por esse Conselho, não tem por que a gente mexer nisso. Então, a orientação de voto é essa: manter a mesa diretora e enunciados pertinentes já aprovados no Conselho. Em relação à Secretaria Executiva, a orientação de voto também é manter enunciados referentes à Secretaria Executiva. Nós temos 2 enunciados. Um enunciado que foi aprovado aqui diz o seguinte: incumbe ao secretário executivo, além de outras atribuições previstas no regimento, preparar antecipadamente as reuniões do Pleno, incluindo convite aos palestrantes indicados pela mesa, divulgação de pautas e atos, preparação de informes, envio de materiais dos conselheiros e outras providências. Acompanhar as reuniões do Pleno, assistir ao presidente da mesa e zelar para que as reuniões sejam documentadas em áudio e vídeo, devendo ainda anotar os pontos que considerar relevantes, imprimir executividade às deliberações, expedir ofícios, encaminhar propostas de resolução ao secretário de saúde e divulgar as recomendações e moções emanadas do Pleno. Até o 16º dia, que antecede a reunião ordinária, o secretário executivo encaminhará o esboço da ata da reunião anterior para apreciação e chancela da mesa diretora. No 11º dia anterior à reunião ordinária, a mesa diretora divulgará a minuta da ata, que deverá ser encaminhada pelo secretário executivo a todos os conselheiros. Nos 5 dias posteriores, o secretário executivo colherá as sugestões dos conselheiros e as anotará à margem do documento. O Pleno do Conselho deverá se pronunciar sobre a redação da minuta e sobre as anotações marginais, determinando o que lhe parecer conveniente. Então, eu acho que esses enunciados foram, aqui nós deliberamos a respeito, foram aprovados, e eu acho que eles devem constar, então, no próximo regimento, né, já fica incorporada a redação do regimento. Senhor presidente, e a questão da verba? Verba para No manter. Conselho. Então, a questão da verba não diz respeito ao regimento, né? Porque no regimento não adianta nada a gente dizer assim, o Conselho terá uma verba disponível. E a regimento não questão pode da dizer gente isso. colocar no regimento, e aí caberia discutir com o Poder Executivo antes, Sim. deles pelo menos disponibilizarem para a gente uma funcionária da prefeitura, que seja paga pela prefeitura, se eles não querem liberar uma verba, mas uma funcionária da prefeitura para pelo menos fazer a parte de comunicação e secretariado. Isso, na verdade, isso já está. Inclusive a própria resolução 453, ela diz que o Conselho ele tem que ser dotado de estrutura e orçamento. Então está escrito isso, ele tem que ser dotado de estrutura e orçamento. Né? A nossa própria lei aqui municipal, ela diz que o Conselho tem que fazer coisas que se não houver verba, não dá para fazer. Inclusive ela diz em determinado momento, deixa eu ver se está aqui, a própria lei aqui municipal, ela diz que as despesas do Conselho correm à custa do próprio orçamento municipal. Então a gente tem que efetivar isso, é uma questão mais política do que uma questão de redação.
sabe? Então isso passa por esse diálogo que a gente pretende ter com os gestores. Quero só lembrar à mesa que vários conselhos da cidade possuem essa estrutura administrativa personalizada de Itaipu Amigo. Tá? O Conselho da Criança e do Adolescente tem lá uma sala com computadores, com telefonemas e uma funcionária da prefeitura que faz o serviço de secretaria. O Conselho Municipal do Idoso tem lá uma sala com telefones, computadores que faz o serviço de secretaria. Tem um outro conselho lá, que não me recordo agora o nome, mas também que tem funcionário paga pela Prefeitura Municipal que faz o trabalho de secretaria. E o Conselho Municipal de Política Antidrogas, que tem uma sede exclusiva dele, com um auditório, com a infraestrutura bem melhor do que esta daqui, num ponto central da cidade, e que também tem lá uma funcionária paga pela Prefeitura Municipal de São Paulo e outros funcionários também pagos, que lá duas informações. Nessa última reunião que nós tivemos, né, da prestação de contas, já aparece uma verba para o Conselho, R$ 1.500 por ano. Sim, não, mas tudo bem, mas não ri não, porque eu ri e depois eu me arrependi. Ela pode ser suplementada a essa possibilidade. Se existe essa verba, já existe. Está no orçamento? Está no orçamento. O que quer dizer uma coisa importante. E desculpa, doutor Paulo, mas conversando, o secretário pediu que o seu Milton me procurasse para conversar, ele está preocupado com a sala do Conselho. E a gente tem um impasse, porque como nós dependemos muito de estar junto à Secretaria, a nossa intenção, a intenção do Conselho, seria que fosse aqui mesmo, no próprio, aqui da sala, aqui nesse onde fica o secretário. Mas, ele hoje, devido realmente à falta de espaço, etc., nós aceitamos irmos lá para esse prédio da Câmara, onde o senhor Valmir tem dito. Já mandou lá para acho que um computador, né? Então, o senhor Milton ficou de ver, porque chega lá, eles mandam procurar não sei quem. Você procura não sei quem, manda procurar não sei. Então, até aproveitar a presença da dona Lúcia, da professora Lúcia, vamos ver se a gente vai ver isso aí e resolver de vez, porque a sala está à disposição nossa lá, né? Então, esse foi um ganho, mais um ganho nessa gestão, né? E aí, a sua sugestão, tentar colocar alguém lá para que possa receber as informações do Conselho, receber os telefonemas e tal. Então, acho que seria interessante. Tem uma página uma página do Conselho para orientação populacional, que foi deliberado, das atas. Eu gostaria, inclusive, de sugerir que o senhor secretário fizesse gestões no sentido de nós utilizarmos a estrutura do Conselho Municipal de Política Antidrogas. Porque lá nós temos um auditório bem maior do que aqui. Está num ponto central da cidade. Né? E a infraestrutura poderia ser muito bem dividida, economizando despesas com trabalho de secretaria e coisa e tal. Ou seja, é um local que, por exemplo, poderia acomodar facilmente, porque tem duas salas lá de reuniões. Existe uma questão aí que é a vontade política. Tem que ter vontade política de ajudar o Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde é chave na cidade. Pouca gente tem coragem de ajudar o Conselho de Saúde. Porque a verba que a saúde movimenta é enorme, a responsabilidade é muito grande, a gente mexe num ponto que é uma ferida, aqui em São Caetano principalmente é uma tremenda ferida. Ninguém quer capacitar, ninguém quer empoderar conselheiro de saúde, principalmente se for conselheiro municipal de saúde aqui em São Caetano. Não quer. O Conselheiro Municipal de Saúde já não quer. Em São Caetano não estão querendo mesmo. Mas o que nós precisamos fazer, eles entenderem, é que nós não estamos aqui para fazer política, gente. Eu não vim aqui fazer política, eu não tenho partido.
Roberto nunca fez, os conselheiros com quem eu converso não querem. A gente está defendendo cada um, claro, defende um segmento, isso é normal. Mas a gente não pode ter medo um do outro, não. Esse conselho tem que funcionar. Nós vamos pressionar, nós queremos a nossa sala, nós queremos a verba. O que o Roberto falou, R$ 1.500, não é para dar risada, não é mesmo. Sabe por quê? Porque para você colocar dinheiro lá, você tem que primeiro criar um item. Você tem que criar um item de alocação da verba. Nem isso existia. Então no orçamento não existia um item 1.235, sabe quando você coloca aquele item e Conselho Municipal de Saúde, não existia isso. Agora, se está no orçamento, é porque existe o item, a verba foi alocada. Então agora, o que a gente tem que fazer é alocar mais verbas, mas o item já está lá, né? Então isso é importante. A questão da sala, para mim, qualquer sala, a gente precisa de uma sala, de uma estrutura para funcionar. Precisa de uma pessoa para organizar o trabalho, não precisa ser aquela ou uma específica, mas precisa ter uma estrutura razoável para a gente trabalhar. Isso também passa nessa negociação. Quando a gente sentar para conversar, vamos conversar sobre isso também. Ok? Em que item a gente está? Manter os enunciados referentes à Secretaria Executiva. Ok? Então essa é a orientação. 14º. O Conselho Municipal de Saúde contará com a assessoria de uma equipe técnica. Bom, isso na verdade, o regimento ele não está prescrevendo isso, porque o regimento não pode prescrever uma coisa dessa, mas isso está na resolução do Conselho Nacional de Saúde e decorre, claro, do próprio processo de participação popular e das leis que tratam a respeito, a qual não substituirá o papel nem a função de conselheiro nem das comissões. Ela será composta por especialistas contratados pelo Conselho. Isso a gente fala, né? A gente vai precisar da verba para contratar, né? O Conselho não tem como contratar ninguém porque não tem verba. E por técnicos da Secretaria de Saúde. Então, por especialistas contratados pelo Conselho e por técnicos da Secretaria de Saúde, que é o que a gente precisa. De especialistas e técnicos. Para os dois sentarem, dialogarem a respeito e aí a gente está mais a par do que está acontecendo, a gente consegue deliberar. Aí tem uma observação aqui. Prever que o Conselho pode deliberar... Prever que o Conselho Municipal de Saúde pode decidir que só deliberará sobre um determinado assunto se lhe forem providos o necessário apoio técnico. Isso que é hoje uma resolução. Nós temos uma resolução aqui vigorando que diz isso. O Conselho só delibera sobre assunto financeiro se for provido o necessário apoio técnico. A gente já deliberou e já tem uma resolução. Então, incorporar isso no regimento para que a gente possa ter um instrumento de pressão. Pressionar, olha, se não tiver o apoio técnico, nós não vamos deliberar. O Conselho não vai deliberar. O Conselho pode decidir isso. O Pleno pode decidir que não vai deliberar em relação a determinado assunto, porque não tem apoio técnico. Orientação de voto, então, o Conselho Municipal de Saúde conta com uma assessoria, equipe técnica, não substitui o papel dos conselheiros, nem comissões. Esse apoio técnico é formado por especialistas contratados pelo Conselho e por técnicos da Secretaria escolhidos pela mesa, e o Conselho, em determinado assunto, se entender que isso é importante, pode, se não houver o necessário apoio técnico, pode decidir que não vai mais deliberar. Então, essa é a orientação em relação a esse tema. As competências do Conselho já são definidas em lei, em resoluções e tem alguns acréscimos, como eu falei, da lei municipal. Então, sobre isso, eu não vou ficar lendo todas as competências, é muito longo, não tem nem tem como dispor de forma diferente, não posso ampliar a competência do Conselho, também ninguém vai diminuir. Bom, a gente vai dizer o que está na lei, o que está nas resoluções, o que está na lei municipal. É isso. A respeito do voto do presidente, a gente precisa precisamos decidir qual é a natureza desse voto. Quer dizer, o presidente vota como conselheiro e o voto dele vale como de qualquer conselheiro. O voto do presidente é só um voto de desempate. Como é que funciona isso? Voto como conselheiro igual. Ele é eleito só para coordenação dos trabalhos, mas eu acho que... Porque tem muito conselho que diz o seguinte, e se empatar? Né? Aí, então, alguns conselhos dizem, não, então o presidente dá o voto de Minerva. Se empatar, o próprio voto do conselheiro já funcionaria como desempate. Não, mas nesse Não, não é. o presidente teria um voto a mais. Isso. Em caso de empate. Eu também concordo. Concorda com o quê?
que Tem um voto a mais. Em caso de empate, o presidente o tem voto um de voto. Guilherme. Tem um voto a mais? Perfeito, então fica essa orientação para o voto, tá? E o presidente, eu acho que é razoável isso aqui, viu? A gente permitir que o presidente adie referêndum, quer dizer, ele tem que decidir e depois trazer para o conselho, né? Decidir acerca de assuntos emergenciais. Só a única coisa que a gente precisa tomar cuidado é sobre o que é assunto emergencial, né? Porque se a gente permite que o presidente decida assuntos emergenciais e depois traga para o conselho, pode criar algumas situações constrangedoras, né? Ele pode dizer assim, não, mas era emergencial aprovar, por exemplo, um relatório quadrimestral. Era emergencial porque me apresentaram aqui, disseram que eu tinha que assinar aqui, senão alguma coisa não ia acontecer. Então, precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Mas também a gente precisa olhar o lado positivo disso, porque algumas decisões realmente podem ser emergenciais, podem ser urgentes, e não, às vezes não há tempo de esperar uma reunião do conselho para alguma coisa, né? Poderia se convocar a mesa diretora, Também. emergencialmente. Eu acho que é melhor. Então, no caso de questões urgentes, não é o presidente que delibera, é a mesa que é chamada a deliberar. Acho que, Perfeito. para mim, está ok. O presidente tem a propriedade de convocar uma plenária a qualquer tempo? Extraordinariamente, Sim. o próprio Então presidente ou o plenário. não há assunto emergencial da qual o presidente não possa convocar a reunião. Porque senão você está dando uma liberdade, Não, uma mas certa você tem que- relatividade ao Sim. presidente decidir o que é assunto emergencial. Essa é uma preocupação. Ah. Agora, a gente precisa perceber que algumas coisas, é que eu não tenho um exemplo aqui agora para dar, mas algumas coisas podem acontecer e o presidente, às vezes, ele não tem tempo de convocar e trazer todas as pessoas para decidir. Mas essa hipótese não pode ocorrer. Né? Mas acontece. Essa hipótese. Né? Você tem algum Essa exemplo? hipótese. Esse relatório aí, ó. Esse relatório é Por um. exemplo, não sei se, mas foi feita uma consulta pública do regimento interno da conferência. Mandaram esse documento ontem, né? E então, esse é um exemplo que pode ocorrer, né? São assuntos, às vezes, assim, não é que não é importante, é importante, mas não diz respeito a assuntos, a questões financeiras. Então, eu acho que talvez fosse interessante. Eu acho que como a gente... Mas eu acho que a sugestão do Reinaldo é Eu boa. acho ela é boa, A mas mesma, eu acho faz a que eu mesma. concordo também com o Valmir em partes e concordo com o Canadá em partes. Eu acho que como a gente está fazendo um regimento, e aqui você tem o apoio total do Conselho hoje, mas pode ser que isso não seja no futuro. E aí a gente vai abrir margem para um próximo presidente, interpretação uma interpretação diferente. do que Eu acho que teria que urgência. colocar uma limitação que ele tem potencial a Poder. decidir, desde que não inclua artigos, coisas que envolvam orçamento do município. Então, também é uma saída. Em termos de Mas o diretor toma relacionados posição. Aspectos relacionados à organização. Olha, em termos de comunicação mais fácil, internet, e-mail, WhatsApp e tal, eu acho que a comunicação e a consulta. Mas sabe o que acontece? Acontece o seguinte,